dieta da famosa. A famosa desta semana é a duquesa Kate Middleton. Que eu sou fanzaça, também 3 sou. filhos também. Será que agora ela para ou ela continua? Ai, não sei. Olha que linda. Vamos olhar pra foto dela. Eu acho que ela vai ter mais. Ah, eu também acho. Não é? E você sabe que eu gostei? Há pouco tempo a gente teve um casamento real e o que me chamou a atenção, e a gente até brincou lá em casa, que a princesinha Charlotte, né? Ela se comportou como uma criança, como outras, não como uma criança real. Ela mostrou a língua, ela fez, enfim... Não é muito legal? Então, sinal que assim, é claro que Viva a liberdade na infância. Então, tem uma série aí de coisas que eles têm que cumprir, etc. E foi falado muito durante o período do casamento, né? Agora, gente, ela é criança, foi tão legal. Então, eu imagino que esse comportamento entre a família é um negócio bacana, né? De passar ali pra criança a liberdade mesmo, de ser criança, de brincar, de poder extrapolar assim, um pouquinho sendo criança, né? Até porque se nós formos pensar, ela tem uma família real e o lado da mãe, que é uma família normal. É verdade. Então ela tem que ter um nível de comunicação que ela possa interagir com a família do lado da mãe. É verdade. Então, isso realmente favorece. Eu não tinha pensado nisso, é verdade. Família da Kate é uma família que não é uma família real. Mas eu acho que agora no final passou a ser, né? Todo mundo entra ali no pacote. Entra, mas é que conserve essa liberdade na infância. Achei muito bonitinho da princesinha Charlotte. Agora, vamos lá. Vamos Foto lá. na tela, então, de antes e depois. Pra vocês verem, às vezes a gente não presta atenção, mas é bem nítido. Tem fotos assim... bem diferentes do antes e do depois, não só ali do rosto, da bochechinha, mas todo o aspecto do corpo mesmo, do braço mais fino, da cinturinha mais fina, né? Fica mais elegante, fica mais real, né? Se a gente for pensar. E mais saudável, com certeza. Ela fez, essa informação eu não peguei, então até vou te perguntar. Ela fez a dieta após ter pelo menos o primeiro filho. Não, ela fez pra casar. Foi pra casar. Foi pro casamento. E aí tem até uma outra foto, que acho que eles vão mostrar depois, que ela tava de jeans, antes do casamento, e logo depois extremamente magrinha. Olha! O que eu acho estratégico, você ter um casamento para emagrecer. No caso dela, lindo, porque ela emagreceu e manteve. É verdade, até Mas hoje. eu vejo muita gente emagrecendo, aí casa, aí passa ali um ano, tá... Os dois, né? O marido e a esposa. Engordando juntos. Ainda coloca aquela coisa assim, não, vida de casado, é assim mesmo, a gente engorda. E dá pra ser saudável. Não é bem assim, né? A doutora Liliane Opperman também tem 3 filhos. Tenho Filhas, 3 filhas. 3 meninas. Parei por aí. Tenho o mesmo peso que casei. Jura? Há 18 anos. Que legal, hein? Uau! O meu marido tá mais forte. E as crianças... Eu, graças a Deus, tô mais magra que quando casei. É legal a gente ver que tá melhor, né? Então, eu tento, mas a gente não para pra pensar nisso, gente, que o tempo passa. Então, assim, essa é uma dieta super interessante, porque ela tem 4 fases. E a quarta fase é eterna. É pro resto da vida. Porque é pra manter. É a mudança mesmo. Exatamente. Vamos lá, vamos começar com a fase número 1. Eu acho que a gente tem aí para entrar na tela para vocês. Fase 1 é a de ataque. Isso, é a fase que vai dar aquele choque no metabolismo, que vai ter uma perda grande de peso. Varia de 1 a 5 quilos, porque a dieta de ataque ela tem até no máximo uma semana, uma média de 5 dias, porque é basicamente proteína. Então, por exemplo, você vê que no almoço só tem folha mesmo, pepino e o grelhado. Aqui você não tem nenhum legume, não tem um brócoli, não tem uma couve-flor. Tá. Café da manhã, por exemplo, é queijo, peito de peru. Temos sim um pouquinho do carboidrato do leite, que é o que está na dieta, mas aqui não tem absolutamente nenhuma fruta, não tem nenhuma frutinha de café da manhã. Por exemplo, adoçante entra? Adoçante pode entrar. Eles sempre falam que é melhor tudo ao natural, mas eles não colocam como um impedimento. E respeitando essa parte, não colocando nem legumes, então não entra berinjela, não chuchu. Entra nem chuchu, nem couve-flor, nem brócoli, nem vagem, nem grãos, nem feijões. Não entram oleaginosas, apesar da gente estar falando de uma fase cetogênica, não entra castanhas, amêndoas, avelãs, nada disso entra. Cebola e alho? Pode entrar para tempero, né? Para temperar, por exemplo, aqui o grelhadinho. Aqui ela tem um omelete de jantar com frango também dentro, porque é tudo muito proteína, né? Proteína recheada de proteína.
Que aí vamos enganando o cérebro com proteína. Os líquidos são chás, geralmente, né? E aí varia os tipos de chás, chá de erva doce, chá de verde, chá de erva cidreira, para criar, assim, a opção de ser uma refeição. Você fala, nossa, eu tenho ceia? Tem, é um chá. É 0 caloria, mas é uma ceia. Então dá aquela ilusão de que existe uma refeição. E conta-se caloria? Não. Não conta-se caloria. Usa-se bom senso. No caso, como é muita proteína, a pessoa não consegue comer. Nem que queira uma quantidade muito grande. Uma hora para que... Se consegue nos 2 primeiros dias. Lá para o terceiro, ainda mais que a cetose ela inibe a fome. No terceiro dia em dieta cetogênica, a pessoa está no auge da cetose, ela não tem fome, ela fica bem. Que às vezes no primeiro dia dá uma dor de cabeça, a pessoa sente alguma coisa, por isso que é sempre bom estar com acompanhamento, né, de um profissional. E passando esses 5, 7 dias de fase 1, ela vai para a fase 2. Então aqui não entra nada de bebida alcoólica, nada de pó, se quisesse colocar um cacau que seja, também não entra. Poderia colocar um café solúvel, poderia colocar um cafezinho preto. Poderia variar os tipos de folhas. Tomate não entra? Não entra, nada. Morreria nos 7 dias. Não, por isso que é 5 a 7 dias, né? Mas o iogurtezinho também entra, desnatado. Iogurte desnatado, o leite desnatado. Acho que até presunto, é presunto. Entra. Né? Então, presunto com parma, todos os salames, se bobear salame. Geralmente os magros. Esses vão entrar depois numa outra fase. Certo. Então, primeira fase. Primeira fase. Vamos, fase de ataque. Então, 7 dias. De 5 a 7 dias em média. Pratica-se atividade física nos 7 dias ou não é recomendado? Geralmente uma caminhadinha leve, se a pessoa estiver se sentindo bem. Mas aqui não se fala muito em atividade. Mantendo ali o corpo mais focado na troca dos alimentos. Na troca e no processo de cetose. De cetose. Então, até vamos explicar o que é cetose. A gente estava na maquiagem e a Dé perguntou. Vamos lá, doutor, o que é cetose? Cetose é quando você queima a gordura e ela, na verdade, ela não some, né? Ela nem se transforma em massa magra, nem ela desaparece num passe de mágicas. Ela vira corpos cetônicos, que por isso que as pessoas que fazem dieta têm aquele hálito ruim ou aquela sensação, né, de estar eliminando algo ruim. E a cetose é quando a pessoa usa muita proteína e gordura, tirando o carboidrato, e entra nessa fase de emagrecimento que se mantém até o término, por exemplo, da dieta cetogênica. E essa entrar em cetose, a gente usa, então, esta fonte como a nossa energia. Exatamente. A fonte na cetose passa a ser a própria gordura. A fonte de quê? Da energia que a pessoa gasta. Passa a ser a própria gordura do corpo. Então, é um emagrecimento rápido. Algumas pessoas praticam, né, enfim, jejum intermitente para fazer um pouco de cetose, porque se sente bem nesse estágio, e aí não é para emagrecer, é para estilo de vida, e aqui no caso é porque ela dá aquele empurrão, e a pessoa fala, nossa, eu sou capaz de emagrecer, e aí ela continua. Tá aí. Antes de ir para a segunda fase, uma coisa que eu acho importante dizer, até para que as pessoas entendam, algumas coisas tiram a pessoa da cetose. Então, se ela incluísse, por exemplo, o tomate ou a berinjela, embora seja de baixo índice glicêmico, que tenha pouco amido, tiraria da cetose. Por isso que não pode. Uma maçãzinha, um moranguinho. E pode um biscoitinho integral, mas é desse tamaninho. Gente, não é nem questão de quantidade de carboidrato. Na cetose, a presença do carboidrato, ainda que pequenininha, quebra a cetose. Quebra a cetose. E hoje tem medidores para você ver se você está fazendo, se você ainda está em cetose. Exatamente. É o que? Na urina? Então na urina que eu já ouvi. Né? Às vezes a pessoa está em dúvida, será que eu estou em cetose mesmo? Vai lá, testa o hálito, fala, será mesmo? Às vezes, né? E aí ela tem o teste, que é uma fitinha que coloca na urina e mostra se tem presença dos corpos cetônicos. Tá aí. Então, primeira fase esclarecida. Vamos para a segunda fase. Olha lá, o nome da segunda fase é alternância. Fase 2. Alternância, também conhecida como fase cruzeiro, né? Porque aqui a pessoa vai fazer um dia dessa fase e um dia colocando o que a gente não podia nessa, que são o quê? Os legumes. Aqui tem a berinjela, entrou o tomate aqui no recheio dessa omelete, entrou o tomate aqui também, a abobrinha, que não podia nessa. Então, assim, não entra fruta ainda. Porém,
as refeições principais, elas podem ter alguns legumes, né? No caso, berinjela, não pode batata, não pode nem batata doce, nem mandioca, nada disso. Berinjela, abobrinha, poderia um brócolis, poderia uma couve-flor, tomate. Tudo grelhadinho, também não entraria uma fritura, uma imersão, assim? Não, porque aqui a pessoa é aonde ela vai fazer até chegar no peso ideal. Então, se ela perdeu 2 quilos nessa e faltam 8, ela tem que ficar nessa fase até perder os outros 8, para depois ir para terceira. Então, vamos lá. Por exemplo, eu acho que todas as estratégias são muito legais, mas a pessoa sentiu fome. Ai, já comi isso, estou com fome. Ela pode ir lá pegar mais um peito de peru. Geralmente, ela sente fome nos 2 primeiros dias de cetose. Depois que ela entra em cetose, naturalmente o corpo não vai enviar sinais de fome. Ela pode ter ansiedade, ela pode ter ciricutico, boca nervosa. A fome mesmo, quando entrou no... Vontade de comer. Vontade, que é diferente. E é muito interessante que é um processo que as pessoas percebem claramente a diferença da fome fisiológica para a vontade de comer ou, pior, aquela coisa de estar se ocupando, né? As mãos nervosas, boquitas nervosas. Coisa. Ainda mais durante o jogo, gente, é uma petição durante o jogo, né? Nossa, é um problema. Senhora, você viu uma salinha que tinha lá? Fizeram uma farra. Eu acho muito legal isso, mas eu não vi o que tinha na mesa. Então, você ia surtar. Eu ia surtar, né? Você deve ter visto. Eu vi só que o povo estava assistindo, botaram telão, acho tão legal, porque assim, claro, todo mundo aqui, a gente está trabalhando, mas a gente está vivendo a Copa também, todo mundo se reúne, assiste e tal, e vamos ser felizes. Agora, vamos ser felizes. Eu nem quis mostrar o que tinha naquela mesa. Vamos lá. Outra pergunta importante. Aqui a gente pode colocar, então, berinjela e tal, e aí vai alternar o dia. Um dia assim e um dia assim. Exatamente. Aí repete outro dia assim, né? E assim vai. E assim vai até chegar no peso ideal. Não pode nem uma cervejinha, nem uma caipirinha, nem um vinhozinho. Eu sempre gosto de dizer para o paciente, em qualquer dieta, não só nessa da princesa, mas até nas que a gente tem lá com a Nutri, enfim, tudo pode. Porém, tudo que a gente liberar vai lentificar o processo. E aí, a pessoa quer logo chegar no objetivo ou ela quer demorar mais? Então, cada vez que você bebe uma cerveja, come um docinho, você está dando alguns dias para trás. Sendo que se fizer certinho, você se livra logo de uma fase ou de algum tipo de alimentação específica para poder ter uma outra mais liberta, né? Sem dúvida. Com o dia da cerveja, com o dia... Não gosto de falar dia do lixo, tá? Não, porque comida é comida. Comida. Eu falo dia da jaca. Dia da jaca. Da jaca. Pé na jaca. E, aliás, eu nem falo dia, eu falo a refeição da jaca. Uma só, né? Uma só. Tá certo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa nesse momento que também é importante. A atividade física vai entrar, então, se a pessoa vai ficar mais tempo até ela perder o que ela precisa? Ah, sem dúvida. Aí ajuda também. Aí, sem dúvida. Aqui é que não se fala muito, porque é um primeiro momento, é aquele choque, mas aqui, que pode durar até meses, dependendo do quanto a pessoa quer perder, a gente tem que estimular a atividade física, anaeróbica também, tá? Porque o povo pensa que só aeróbico que emagrece, mas trabalhar a musculatura, principalmente alguém que vai perder muito peso, para não ficar com flacidez, para se sentir bem, porque depois a gente resolve o problema do peso e arruma outros problemas, né? A questão articular. Sabia que muita gente que emagrece começa a ter dor nas costas? Porque aqui é uma gordura que dá uma sustentação para a coluna. Apesar das articulações serem sobrecarregadas pelo peso, a pessoa que emagrece de uma forma sedentária e perde aquela boia aqui de gordura, a coluna que não tem a musculatura trabalhada, ela fica instável. Tem que fortalecer o core, né? Então, durante a perda de peso, com a dieta, enfim, é interessante fortalecer o core, é interessante fazer um exercício, não corrida, nada exaustivo, porque ainda tem bastante restrição de carboidrato. Mas alguma coisa anaeróbica, né? Fazer aí uma musculação funcional. Digamos que a segunda fase é um low carb bem low carb. Bem low carb. É aquele low, vamos falar assim. É um dia de low carb e um dia de zero carb. Tá. Alternando. E vai durar o tempo que a pessoa precisar. Para chegar no objetivo. No objetivo. Exatamente. Normalmente, as mulheres devem demorar um pouquinho mais que os homens, né? Homem se faz isso aqui, gente, um mêsinho. Nossa, sim. Mas eu já tenho visto algumas coisas diferentes aí. A mulherada tá mandando bem? A mulherada que trabalha a mente, que faz um processo de coaching, não tem homem que segure. A não ser que ele faça também, a não ser que ele entenda todo o processo. Né?
Lembrando do coach que você sempre diz que o ideal é sempre começar mudando a cabeça antes de qualquer coisa, até pra conseguir encarar isso aqui. Exato, senão tem cara, mas depois não mantém, porque não houve mudança aqui. Tá bom, vamos pra próxima fase então. Que terceira fase, olha o nome dela. E como que funciona essa terceira fase? Para cada quilo que eu perdi, eu fico 10 dias na terceira fase. Então, se eu perdi 10 quilos nessas duas, eu vou ficar 100 dias na fase 3. 100 dias. Exatamente. É uma dieta e uma proposta que você tem que ser bem organizado e anotar no calendário, né? Ou não parar na sua agenda, porque senão a gente se perde um pouquinho. Aliás, para quem não tinha organização antes da dieta, passa a ter, né? Que aqui não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E a fase 3, doutora? Vamos lá. Vamos lá. O que entra? Entra frutas de baixo índice glicêmico. Aqui. Como ameixa, maçã, morango, melão entraria. Tá. Não entra banana, não entra uva, nem manga. Todas essas frutas mais doces, caqui, laranja, tangerina, não entram. Tá. Entram as de baixo índice glicêmico, entram os grãos aqui representados pela... O limão, desculpa te interromper, mas o limão não entrava em nenhuma? O limão entrava como um temperinho de salada ali, mas aquela coisa de poder tomar um suco mega limão e limão à vontade, aí fica para terceira. Tá. Aí os grãos representados pela ervilha, também grão de bico, feijões, e aí a pessoa pode estar consumindo também numa quantidade moderada. Tá. 2 vezes por semana pode arroz branco, por isso que tem um arrozinho branco ali. E que a sua opinião? A minha opinião é que era melhor todo dia um arrozinho integral, né? E 2 vezes por semana também pode o pão integral, aí tudo bem. Né? E fruta também 2 vezes por semana ou todo dia? Não, a fruta todo dia, o grão todo dia, mas o macarrão, o arroz, o pão entrariam ali 2 vezes por semana, moderadamente. E as oleaginosas que entrariam todos os dias, né? As castanhas, também em moderada quantidade, né? Aquele lance, pega uma de cada, né? Mais ou menos umas 4, 5, é uma quantidade ideal, traz aquela crocância, né? Que tem gente que em dieta precisa mastigar. E aí a pessoa, para cada 1 quilo, fica 10 dias nessa fase. E aí, chegando então no final desses dias, para uma manutenção eterna do peso, o que essa dieta diz? Que a aveia, que a gente deixou ali no potinho representando, na verdade o farelo, né, de aveia, que o farelo de aveia parece nada, é um pozinho branco, então achei interessante trazer a aveia. Tá. O farelo de aveia, 3 colheres de sopa ao dia. Obrigatórios. Que podem ser numa omelete, por exemplo, que podem ser numa vitamina, num iogurte. E também o exercício, pelo menos 20 minutos de caminhada por dia, também obrigatório nessa fase, que é a fase de manutenção. Qual é a sua opinião desse segundo momento, terceira e quarta fase, assim? Terceira fase... uma um pessoa low carb com algumas refeições que você vai fazer a jaquinha. Tá bem tranquilinha, assim. Né? Eu geralmente tenho uma conduta de... Eu tenho um conceito com a minha nutricionista, que é a dieta DC, né? Decrescente, crescente, que a gente começa de uma fase mais assim, por exemplo, e faz o contrário, para que você chegue nessa sem tanto sofrimento. Que é um pouquinho diferente dessa proposta. Então, não emagrece tão rápido. Emagrece, mas essa fase não fica tão sofrida, porque você veio decrescendo as calorias, você veio tirando gradativamente as coisas. Esse aqui é o choque, é o ataque, que eu entendo o mecanismo fisiológico de quem elaborou a dieta, já que a gente conta, tá? Que respeito, admiro muito. Mas a minha opinião, eu começaria tirando aos poucos, chegava e voltava. Entendeu? Entendi. Você começa lá, vem pra cá, e depois você vai reintroduzindo. Reintroduz. E na fase 4, que é de manutenção, obrigatoriamente também, 1 vez por semana tem que fazer esta aqui, a primeira. Por isso que ela fala que a pessoa pode comer à vontade, pode tomar a cerveja, pode comer o doce, não precisa contar a caloria, porque ela vai ter um dia dessa e vai ter esse lance do farelo de aveia. E a caminhadinha, 20 minutos, obrigatórios. Que é o mínimo da atividade física. Que é muito física. inteligente. É muito inteligente. Se for ver, gente, no fundo do meu coração, eu não fiz a dieta que você já vai contar qual é o nome, etc, e quem criou e tal, mas olhando bem,
é quem segue uma vida low carb com uma ou outra refeição de jaca. Então, tenho vontade de comer massa uma vez na semana? Você vai comer a massa. Mas daí o dia seguinte é assim. O outro também. Ah, hoje então tinha um pãozinho. Não, vou comer aquele pãozinho. Aí, no dia seguinte... É porque é o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, né? Não são os pães, os macarrões, os arroz e as batatas e as farofas. As farofas. Só que você acha interessante, para quem segue, então, já... seja low carb ou até o jejum intermitente que você citou, ou outras estratégias, já chegou num peso e tal, um dia da semana pensar em entrar em cetose? É interessante para o corpo isso? Agora eu te perguntando assim, de curiosidade mesmo, pensando no nosso organismo, é saudável? Você sabe que essa questão é até um pouco religiosa, né? Tem religiões que trazem esses conceitos de jejuar, né, para dar uma desintoxicação no corpo, no espírito. Se a pessoa tem uma alimentação balanceada todos os dias, como é o seu caso, eu não vejo necessidade de aplicar um dia desse. Mas para aquela pessoa que adora ter o dia da jaca, eu acho interessante, não esse, talvez esse. Porque aqui eu acho muito seguro a pessoa fazer com um profissional. Tá. Porque a cetose, a pessoa pode ter dor de cabeça, pressão baixa, náusea, e aqui ela não vai ter respaldo. Então, é mais seguro aqui. É mais seguro aqui. Ou fazer tudo sempre com um profissional para ter sempre a segurança, o resultado. E aí, de quem que é a dieta? De quem é a dieta, doutora Liliane Opperman? É de um nutrólogo, Pierre Ducan, né? A famosa dieta Ducan, que hoje tem receitas, né, para variar e para variar todos os tipos de alimentos, para não ficar só aquela mesma coisa. As receitas que entram, o farelo de aveia, que eu acho muito interessante também. Eu acho essa filosofia bem interessante. E foi o que deu certo com a Duquesa. A gente tem acompanhado, ela realmente emagreceu e ficou. Tá bem bonita. Então, vou colocar mais uma foto de antes e depois, pra gente encerrar. Tem perguntinha do público. Perguntinha. Olha lá. Josi, obrigada, um beijo. Estou amamentando. Posso fazer essa dieta? Ai, amamentando é difícil fazer uma dieta sem acompanhamento. Porque não só... Porque assim, o corpo é inteligente, né? Ele vai fazer tudo para ter pro leite do neném e faltar na mãe, se precisasse. Se ela não comer nada ou comer mal, ele vai dar um jeito. Vai faltar no cabelo dela, vai faltar na pele dela. Porém, ela pode ficar estressada. E o emocional de uma mulher amamentando é algo bastante conflitante, porque tem pessoas que deixam de ter leite porque estão estressadas. Então, eu acho que essa dieta, ela poderia gerar um estresse. Ah, mas eu tenho acompanhamento, meu médico deixa eu fazer. É outra história, cada pessoa tem ali o seu profissional, tem o seu estado inicial, se era uma pessoa que antes de engravidar já tinha o costume de fazer low carb, tudo depende muito. Se ela já seguia. Mas para um geral, eu não recomendo. Durante a amamentação. Até porque passa tão rápido, né? Curte essa amamentação bastante, que vale muito a pena. Mas também não precisa comer doce e nem arroz branco. Exatamente. Ficar no meio termo, né? Não precisa comer arroz branco porque tá amamentando. Precisa. Geralmente a pessoa que veio da gravidez achando que podia comer por 2, vive a amamentação achando que, né, que podia ser por 2 mesmo, que ali ela tá vendo o outro, né? Então acho que tem aquele equilíbrio. Glaucia já disse que eu estourei tudo que eu podia e que não podia. Ela fica assim pra mim, desapega, eu não consigo, esses assuntos são muito bons. Porque, gente, isso aqui é nossa vida. Isso aqui é nossa vida. O que transfere nossa vida, faz a gente estar vivo todo dia, batalhando, se você tá bem nutrido, se você tá com saúde, se você... E muitas vezes vem junto ali, claro, com a parte estética, que é uma busca também diária de muita gente que assiste. Então, assim, é um assunto extremamente importante, você sempre muito competente. Transmitiu, procure sempre, gente, um profissional. Procure sempre. É claro que é muito mais seguro, que o resultado vai ser sempre melhor. Mas saiba que algumas estratégias hoje apresentadas podem sim dar muito certo, né? Com certeza. Com ela, nossa queridíssima nutróloga, a doutora Liliane Opperman. Para quem quiser saber mais, tem que acompanhá-la. Vai no site, doutora, não é abreviado, é por extenso mesmo, tá? doutoraliliane.com.br e lá no Instagram, @doutora, também por extenso, Liliane, só isso, né? Isso. @doutora Liliane, você já encontra todo o trabalho. Não temos ainda a próxima famosa, surpresa. Surpresa, mandem sugestões. Daqui 15 dias, dieta da famosa. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada. Sempre uma delícia.